Olá, está começando mais um GC Online. Feliz Ano Novo! Para você que já está aí animado, na expectativa de um novo ano que se inicia. É tão bom, né? A gente começa, chora e a gente faz planos e faz projetos. Ai, gente, é muito emocionante e tem que ser mesmo. Porque se não é só porque virou uma data, não é só porque amanheceu um novo dia, um novo ano, mas porque grandes coisas Deus pode fazer no coração daquele que espera em Deus. E nesses momentos, nessas datas, o nosso coração geralmente está muito sensível, está muito aberto a tudo aquilo que Deus quer fazer e pode nas nossas vidas. E nós estamos tão felizes por isso. Para um novo ano que se começa e agora é o ano da aliança. Quer mostrar a agenda aí? Que olha que agenda linda, gente. Ela já está disponível, né? Aqui você pode olhar, pode adquirir na loja da igreja, fica à vontade, linda demais. E em breve a gente vai começar a falar sobre as lições, mas hoje nós vamos fazer tema livre. Nós vamos falar sobre a paz de Deus, algo que nós precisamos ter nesse ano, gente. Vai ser um ano incrível, maravilhoso. Tem Copa do Mundo, tem eleição, tem bênção, tem um monte de coisa boa. Tem casamento meu. Muita coisa boa para acontecer, mas nós precisamos, sabe de quê? Às vezes a gente começa tão ansioso, tão eufórico. Peraí, vamos clamar e buscar a paz do Senhor no nosso coração para a gente tomar todas as decisões, aproveitar as bênçãos já recebidas, né? Entender o tempo, o modo das coisas e ter um coração ali que está realmente em pastos verdejantes e águas tranquilas. Isso é um lugar para a gente ficar, né? A paz do Senhor. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada por esse novo ano que se começa, obrigada também pelo ano que está passando, obrigada, Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e celebramos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. E a honra, e a glória, e a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Amém. É muito motivo para agradecer, né? Deus é bom demais. Gente, nós vamos falar de paz, né? Como comentei aqui, a paz de Deus seja o árbitro para o seu coração nesse novo ano. Se tem algo que a gente precisa entender é que dentro daquilo que a gente ora, que a gente pede para Deus, dos nossos planos, tudo aquilo que a gente sonha, precisa ser algo que realmente vem da parte de Deus. E para a gente entender isso, a paz do Senhor é aquele árbitro no nosso coração. E a gente vai falar o que significa isso, como que a gente identifica, né, uma situação e a gente realmente, não, peraí, eu estou em paz com isso. Não a paz do mundo, né, gente? Mas a paz de Deus que está ali reinando no nosso coração, norteando o nosso futuro, o nosso propósito e aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Abra comigo aí em Colossenses 3,15 e eu já vou pedir o Mateus para abrir em João 16:33. Tá. Olha aí, esse é o texto base nosso que fala assim: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha só, ele fala duas coisas para a gente ter, né? Para a gente ter um coração dominado pela paz e fala para a gente ter um coração agradecido. Né? O nosso corpo precisa ser dominado, né? Chamados em um corpo, dominados os nossos corações nesse lugar. Porque é real que nesse mundo louco que a gente vive, muitas pessoas elas perdem a noção
do óbvio, né, da moral, da educação, ou da ansiedade, no estresse, no desespero, na impulsividade, começa, às vezes, a tomar decisões, né, colocar o pé entre as mãos e tomar decisões loucas, porque ainda não se permitiu ser dominado pela paz. É algo que a gente precisa priorizar no nosso coração. Mas peraí, eu não posso tomar uma decisão, né, de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu preciso permitir com que o Senhor ele venha me comunicar antes de eu fazer alguma coisa. E uma das coisas que a gente entende dentro de nós é que a paz do Senhor, ela governa a nossa vida. E com essa paz governando, a gente tem mais sobriedade, né? Sensatez na hora de tomar uma decisão com sabedoria. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, a gente precisa dominar, a gente precisa permitir com que a gente deixe o Senhor fazer, né? É legal porque esse versículo fala assim, a paz de Deus para a qual também vocês foram chamados num corpo de Cristo. Essa paz que vocês foram chamados para viver em um corpo, seja o lugar em que o seu coração venha a ser guardado, venha a ser dominado. Venha a ser o lugar que você venha a ter gratidão no seu coração. Porque um coração perturbado, normalmente ele não está grato. Ele está ansioso, querendo algo mais, insatisfeito. E a insatisfação, ela traz esse lugar todo de confusão, de falta de paz, de estresse, né? E isso faz com que o nosso coração ande longe daquilo que Deus nos mandou fazer. E aqui é um imperativo, façam isso. Deixem que a paz domine, faça isso. É uma ordenança do Senhor. Nós precisamos deixar que o coração caminhe nesse lugar de paz, né? Olha lá em João 16:33, e você já pode comentar aí com a gente. Aí. Amém, amém. A Bíblia diz assim, João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Né, olhando para esses dois textos aqui, eu estava lembrando também que paz é uma das características do fruto do Espírito. Né? Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela frutifica em paz. Só que tipo de paz é essa que nós podemos experimentar na presença de Deus? A pastora Lívia citou, ela falou que não é uma paz mundana, uma paz do mundo, uma paz que ela é estritamente física, emocional, mas é uma paz de fato que é fruto de uma obra de Deus no nosso interior. Né? É o que também a Bíblia fala no livro de Filipenses, que é a paz que excede o entendimento, que excede a compreensão. Quando Paulo está escrevendo, né, aos Filipenses, ele está preso por causa do Evangelho, e ele escreve algumas cartas, e uma delas é a carta aos Filipenses, que curiosamente é conhecida como a Carta da Alegria. E Paulo, né, já finalizando essa carta, ele diz, olha, não fiquem ansiosos por nada, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, por meio da oração e da súplica. E Deus guardará o vosso coração na paz que excede entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo, deixem diante do altar do Senhor toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, e Deus vai guardar vocês na paz. Ou seja, Ele não tem paz para te dar, Ele vai te mergulhar, te afundar na paz, que não é somente uma paz assim comum, é uma paz que excede entendimento, ao nível de ninguém conseguir compreender como você está em paz, ou você mesmo não saber explicar a paz que você sente diante da situação que você está vivendo. Essa é a paz que Deus ele tem para nos dar. E Ele nos dá essa paz já nos preparando para um momento de aflição, já nos preparando para um momento de tribulação. A promessa do Evangelho nunca foi de vida fácil, né? Tribulação pra gente que é crente não é nem possibilidade, é promessa, né? A gente recebeu a promessa de que a gente ia sofrer. E aqui é o que fala em João 16:33. Nesse mundo vocês terão aflições. Vai ter BO, vai ter situação difícil, vai ter boleto para pagar, vai ter momento de dificuldade, vai ter sim, vai ter dia mal, vai ter sim. E todos nós enfrentamos isso. Né? O sol ele nasce sobre todos e a chuva vem sobre todos. Mas tenham bom ânimo, é o que a Bíblia nos fala. Fique animado, porque em Deus existe paz. Eu estou preparando vocês para que vocês tenham paz. Porque no dia que vier o problema, você vai estar preparado. E eu tenho paz para guardar o seu coração. Eu tenho paz para guardar a sua vida. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque todo mundo sofre.
Todo mundo passa por BO. Mas Todo como mundo que se passa pelo passa deserto. é A que diferença é que nós passamos acompanhados. A diferença é que nós temos uma garantia. Quando nós temos uma garantia, a gente descansa. Né? Se os discípulos, naquele dia que teve uma grande tempestade e Jesus estava dormindo no barco, se eles tivessem se lembrado de quem estava dormindo no barco, eles não tinham se preocupado com a tempestade. Né? Uma vez eu ouvi uma professora no seminário falando isso. Quem nasceu para morrer na cruz não tem medo da tempestade que encontra no caminho. Né? Então, Jesus tinha paz, porque ele sabia que ele tinha o controle de tudo e que tudo estava dentro de um plano de um propósito divino. Né? Então, nós podemos andar em paz. Amém, amém. Glória a Deus. E andar em paz é algo que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Né? Aqui o texto fala que ela domine, né? Tem traduções que falam que seja o árbitro no coração. Inclusive, é o tema, né, do título aqui. E esse árbitro é esse juiz, gente. O que é um árbitro num jogo? Né? É aquele que fica ali, né? Olha, se você cometeu uma falta, não dá para prosseguir o jogo. Tem que parar tudo, tem que fazer direito, não valeu o gol. É isso mesmo que eles fazem, né? No jogo, Entende gente. tudo de futebol. Eu não entendo nada de futebol, mas eu entendo que essa palavrinha tem a ver com aquela pessoa que está ali colocando ordem no jogo, né? E a paz, ela faz isso. A paz dentro de nós, né? Ela faz isso dentro da gente. Quando a gente está incomodado numa situação, você que tem o Espírito Santo, você tem que estar atento. Não, peraí, parece que tem aqui um árbitro me apontando um cartão amarelo, um cartão vermelho. Ele está dizendo aqui, tem algo dentro de mim que está mandando parar o jogo e repensar, né? Está mandando parar o jogo e reorganizar a estratégia e ver se tem que avançar mesmo ou se tem que parar. Então, isso é um lugar que todo cristão precisa entender. O nosso coração, ele é enganoso, o coração humano, mas aquele que é nascido de Deus e tem a habitação do Espírito Santo, e como o pastor Mateus falou aqui, que tem o fruto do Espírito como a paz de Deus, e Jesus falando aqui, olha, a minha paz eu vos dou, né? Esse texto de João 14, 27, olha aí, confere comigo. Jesus fala assim, deixo-lhes a minha paz eu lhes dou, não dou como o mundo dá. Não perturbem os seus corações. Então, ele está dizendo aqui, é qualquer tipo de paz? Tem gente que está na paz vivendo no pecado. Não, isso não é paz de Deus. Isso é a paz, né, do mundo, que quer viver prazeres, né, descontrolados, irresponsáveis, sem considerar a presença de Deus, sem considerar nada. Agora, a paz de Deus é aquela que vem de Jesus mesmo. Ele é o príncipe da paz. Então, quando você está vivendo aí, enquanto está começando esse ano, né, peraí, eu vou caminhar entendendo que aflições podem acontecer, circunstâncias desfavoráveis podem acontecer, mas Jesus já falou para eu andar em paz. Jesus já falou que no meio da tempestade eu preciso estar atento ao árbitro no meu coração. Se o Espírito Santo me incomodar e trazer esse lugar e falar assim, olha, cartão vermelho, para tudo, vamos repensar isso aqui. A gente tem um coração ensinável e sensível a isso. E uma das coisas que eu queria até trazer aqui para a gente, porque esse ano que vai se iniciar é um ano de eleição, né? Aí eu queria até trazer para a Dani para a gente comentar um pouquinho, porque aconteceu, né, em outros anos, de famílias serem destruídas, igrejas, pessoas, irmãos na fé, por causa de uma situação, né, de eleição, que tem que ter, está tudo certo, mas pessoas andarem em guerra um com o outro, esquecendo dessa paz de Jesus aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso agora, esse ano, pastor? Deus nos ajude. Aleluia. Começar de mim, Senhor. Mas a gente tem que entender, né, essa questão da paz. A gente, por exemplo, até na política ou em qualquer coisa, o que tira a nossa paz é o que tira o nosso controle. Né? Quando a gente olha, às vezes, assim, para o país, ou olha para a família, olha para a situação da vida e vê que as coisas estão fugindo do controle, então você começa a ficar em guerra. Aquilo tira a sua paz. E de acordo com o que tira a sua paz, você começa a ter atrito com outras pessoas, porque você começa a tirar a paz de outros. Não é verdade? Eu, por exemplo, eu sou casada. Quando eu estou muito atribulada, às vezes de noite estou conseguindo dormir, eu chamo meu marido e falo, estou conseguindo dormir, me ajuda aqui, vamos orar, vamos conversar, vamos resolver. Por quê? Aquilo vai trazer uma ansiedade tão grande, uma guerra tão grande dentro de mim que vai passando
para quem está próximo de nós. Então, quando nós temos essa paz, esse entendimento de que Deus ele tem o controle, Ele está no trono, assentado, Ele tem o controle de todas as coisas. Por exemplo, hoje, quando nós vemos, né, a Lívia falou sobre política, quando nós vemos a situação do Brasil, é algo para se preocupar? Sim, é algo para se preocupar. Mas, se eu deixar aquilo invadir o meu coração nesse nível de ver as coisas só da forma da visão humana, eu vou entrar totalmente em guerra, eu vou começar a brigar comigo mesmo, com o outro. Por quê? Porque a situação realmente é crítica, mas a partir do momento que eu entendo que Deus está sentado no trono, que Ele não perdeu o controle, que tudo está nas mãos dEle, aquela paz invade o meu coração. E aquela paz faz também com que reflita ao meu redor. Então, quando nós estamos em guerra conosco, nós estamos em guerra com o outro também. E aqui, o Salmos 29:11 fala assim, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então, a paz, né, que vem de Deus é essa bênção que é sobrenatural. Nós não temos o controle mesmo das coisas. Mas é aquela paz sobrenatural, aquela bênção que vem do Senhor, aquilo que só pode vir de Deus. Isaías 26:3 diz assim, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então, quando nós confiamos no Senhor, o nosso coração, quando nós confiamos no Senhor, as situações adversas da nossa vida, quando nós confiamos no Senhor, a política, quando nós confiamos no Senhor, a situação do Brasil e do mundo, quando nós confiamos no Senhor, aquilo traz a paz, essa paz que excede todo entendimento, que você olha e fala assim, não, tá caótico, mas e aí? Deus está no controle. Deus está no controle. Então, essa situação mesmo, assim, tudo no final se resume a isso, né, gente? A confiança em Deus. Essa paz que excede todo entendimento só pode vir através do Espírito Santo, que conforta o nosso coração, dizendo, olha, eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu não perdi o controle do Brasil, eu não perdi o controle da sua família, eu não perdi o controle da sua casa, eu não perdi o controle dessa situação, eu não perdi o controle da igreja, eu não perdi o controle. Tudo pode estar parecendo um caos, mas Deus está assentado no seu trono, Ele domina sobre tudo e sobre todos. E isso traz paz ao crente. E traz paz num lugar de obedecer a Deus em primeiro lugar, não é? Porque se aqui a Bíblia diz para a gente andar em paz e fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos, mesmo que ele tenha ideias diferentes de mim, eu preciso amá-lo. Aí o amor vai sobrepor, né? Porque às vezes a gente quer ter razão o tempo todo, né? E por mais que às vezes um tenha uma ideia, outro tenha outra, uma tem uma opinião, outro tem outra, outra tem uma situação que queira, não, eu sou de um lado, eu sou do outro. Não, gente, mas aqui o amor do Senhor tem que reinar na família, no lar. Então, nós oramos e esperamos, né, que as famílias elas não se entrem em guerra, né, não entrem em guerra por causa da política, por causa de Copa do Mundo, né, por causa de situações financeiras, mas que o amor de Deus ele venha abraçar, né, trazer unidade, mesmo em meio a adversidades, a opiniões diferentes. Lembre que o nosso reino não é essa terra, né? Nosso reino é o reino dos céus. Essa terra vai passar. A gente quer sim que as coisas melhorem, a gente ora por isso, nós oramos pelos nossos governantes, como a palavra manda, mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas conversas, com os nossos amigos, nossas famílias, para que a gente não possa violar o princípio da paz, né? E do amor. Porque se fugir disso, já não está fora do evangelho, né? E a gente precisa ter esse coração, nesse lugar de paz, né? Ter a paz com todos. Jesus fala, né? A palavra fala, né? Se possível, tenha paz com todo mundo, né? Ande nesse lugar de paz, de realmente andar em amor, em obediência ao Senhor. Mas uma coisa linda, Samuel, que a gente vê no final desse versículo, que ele vai falar sobre os efeitos da paz, né? E esse finalzinho fala, e sede agradecidos. Então, quando a gente tem a paz reinando no nosso coração, nós começamos a andar em gratidão. Acho que isso vai muito também do amor que me estava falando. Eu me lembrei muito daquele versículo que diz o seguinte, né? Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a mim a quem você não vê? E realmente essa paz, quando vem de Deus, quando vem dessa parte soberana, como consequência nós começamos a agir com paz. Então, quando a paz está dentro de você, chega a um ponto onde ela precisa sair,
onde você precisa externalizar, onde aqueles que estão perto de você, eles consequentemente vão conseguir sentir dessa paz também e ter resultado de uma paz que é sua, mas que eles também sentem. Então aí você tem amor, aí você tem cuidado, você tem gratidão, mesmo nos pequenos detalhes, nas mínimas coisas você começa a ver Deus. Então vai ser no seu dia pegando o ônibus, o carro, o transporte, no trabalho, vendo que cada oportunidade que Deus te dá, ali Ele tem para você um propósito. Então, acho que essa paz vai muito disso. Eu sou um filho de Deus, eu estou escutando a voz dEle, eu estou no centro da vontade dEle, então se Ele me colocou aqui, eu preciso amar as pessoas, eu preciso realmente ser esse espelho, ser esse pequeno Cristo. E acho que vai muito disso. Amém. E lá em 2 Tessalonicenses, abre aí para nós, 3,16, quem abre primeiro fala para nós. Né? Fala de novo, qual que é? 2 Tessalonicenses 3,16. E eu vou ler Salmo 119, 65, que fala assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. E no versículo 16 aqui de Colossenses fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, para eu poder manter essa paz do Senhor dentro de mim, eu preciso ter a palavra do Senhor como um lugar de meditação constante. Eu preciso deixar com que a palavra habite dentro de mim. Porque quando a gente tem a palavra habitando dentro de nós, vai acontecer aquilo que a Dani falou. Você tem a palavra de Deus, Deus está no controle. Né? Você tem a palavra de Deus, você vai amar o outro, mesmo que às vezes ele está com um discurso diferente daquilo que você aprova. Né? Então, o tempo todo você vai ter aquele coração assim: não, mas eu estou cheio da palavra. Eu estou cheio da mensagem do Evangelho, e isso está transbordando de mim, e eu consigo olhar o outro com o olhar de Jesus. Eu consigo olhar o outro e falar: Senhor, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, ou não sabe o que está falando. Né? Oro para que o Senhor promova o arrependimento, para que o Senhor venha conduzir essa pessoa a um novo nascimento. Oro para que o Senhor abra os olhos do entendimento. É um irmão na fé? Senhor, abre os olhos do entendimento. Ele já é cristão, Espírito Santo, fala com ele, convence do pecado, da justiça e do juízo. E também nós, né? Quando a palavra de Deus ela reina no nosso coração, o texto fala, né, de Salmos, que a lei de Deus, aqueles que amam a lei de Deus, não tem tropeço. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pela palavra. Né? Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Então, quando a gente está ali caminhando na palavra de Deus, né, há em nós uma convicção de fé. E essa convicção de fé faz a gente andar em assertividade, né? Faz a gente andar em passos em direção àquilo que Deus tem. E todas as vezes que a gente perceber que o árbitro levantou a bandeirinha amarela, eita, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar de novo, deixa eu ler a palavra, ver o que Deus fala sobre isso, para que eu não possa andar trôpego, né? Não possa ter esse lugar de continuar fazendo, deixar, não, vou indo, se der ruim, depois resolve. Não, peraí, eu posso parar tudo, eu posso ver o que Deus fala sobre isso, para eu poder caminhar em cima daquilo que Deus tem para mim, em retidão e graça. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha lá, 2 Tessalonicenses, né? 3,16. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. De todas as maneiras e todas as formas, né? Então não vai faltar nenhum tipo de paz para você em nenhuma área da sua vida. Olha que coisa boa. Em todas as áreas, de toda maneira, há paz para a gente viver. Glória a Deus por isso, não é? Que o coração da gente venha estar realmente inclinado ao Senhor. Olha em Romanos 8:6 também. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que beleza. Vida e paz Deus tem para nós nesse ano, amém? Deus tem muita vida, muita paz. Caminhe nesse lugar, Senhor. Coloca aqui um árbitro no meu coração, na minha língua, na minha boca, nas minhas emoções, para que eu possa observar a palavra do Senhor e agir direito. Não agir impulsivamente, não agir agressivamente, controlar, né? Não, estou ansioso, não, peraí, não quero andar ansioso, vou lá em Filipenses 4:6,
Vou deixar a paz do Senhor, que excede todo entendimento, governar meu coração, guardar minha mente em Cristo e deixar com que a vontade de Deus boa, perfeita e agradável aconteça e flua em nós, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja na minha vida, nas nossas vidas Amém. e de todos vocês. Muito bom estarmos aqui juntos mais um ano. Que o Senhor venha estar guiando aí nossos corações, que seja um ano lindo, maravilhoso, da aliança de Deus, né? Renovando tudo aquilo, a esperança que o Senhor tem para nós, né? Traga à memória aquilo que Deus tem para você e enche o seu coração de fé, de esperança, de alegria, porque é isso que o Senhor quer que nós vivamos, um lugar de paz, um lugar de gratidão e de celebração constante. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, por esse ano, que o Senhor venha estar abençoando já, Senhor, desde já, cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa história. Que 2026 seja um ano de paz, seja, sim, esse ano da aliança, esse ano de estabilidade, esse lugar onde nós venhamos realmente, Deus, reconhecer que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o amado das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.